Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, uma parceria do Governo do Estado de São Paulo com a PUC São Paulo, trazendo um debate onde a gente analisa a ciência nos nossos dias, a ciência que vem do passado e a ciência que vai ou não nos levar para o futuro. Normalmente a gente tem muitos professores do programa de pós-graduação em História da Ciência da PUC, mas não apenas a turma da PUC. Hoje nós recebemos o doutor Eduardo Finger, né, um médico formado pela Santa Casa de São Paulo. Ele tem residência e especialização no Hospital das Clínicas da USP, foi fellow de medicina no Beit Israel Hospital em Harvard Medical School, onde eu tenho a minha sobrinha no momento, ali atravessando a rua, no outro hospital, e ela está maravilhada. Depois você conta para nós um pouco essa experiência em Boston. Doutor em imunologia pela Tufts University, de onde que é? Em Boston também. Boston também. E aqui no Brasil ele já foi professor de patologia na Santa Casa, pesquisador e desenvolvimento no Salomão Zop Diagnósticos Laboratório, já andou aí como pesquisador e professor na Anhembi Morumbi e logo está com algumas novidades aí no mercado. Eduardo, super bem-vindo ao Nova Estela. Faz tempo que eu queria te trazer. O Eduardo, temos uma longa interação. Meu professor de História e Filosofia da Ciência no colegial. Pois é, eu ia exatamente lembrar isso. Alguns aninhos atrás, né, quando eu dava aula no colegial, no antigo Colégio Pérez, que nem existe mais. Aliás, uma cadeira de filosofia que foi ocupada por Renato Mezan, por uma turma muito legal, e eu tive a oportunidade há alguns anos de ensinar, puxando mais para a história e a filosofia da ciência, e até hoje vários desses alunos eu acompanho aí pelo mundo, pela vida, e o Eduardo foi um ex-aluno que eu fui acompanhando aí na sua carreira de médico, pesquisador, e eu acho que você tinha tudo a vir em vir aqui ao Nova Estela pela tua paixão, dedicação e pregação pró-ciência, né? No mundo onde a ciência, o Mário Bunge, meu orientador, que você conhece, ele sempre dizia, não tomem de barato que a ciência é um fato, né? Ela durou para conseguir ganhar um certo respeito e pode a qualquer momento ter a sua base social abalada. Ele ainda está vivo, aos seus 100 anos, né? Ele sempre dizia que ninguém provou que ele vai morrer, né? E de fato, por enquanto ele tá ganhando a aposta, né? Ele fala que existe uma probabilidade que ele vai morrer, mas não é uma prova definitiva que ele vai morrer. Mas ele, enfim, ele sempre se preocupou com essa possibilidade da ciência ser colocada. Então vamos começar por esse tema, talvez, Eduardo. Você tem tantos assuntos que a gente podia abordar. Como que você se sente aí, um cientista, pesquisador, aí numa área tão importante aí do sistema imune, do nosso organismo? Antes da gente entrar nos temas mais atuais aí, que estamos vivendo, né, quase, é uma epidemia, quase uma epidemia. É uma epidemia. Para quem é da área, médicos, pesquisadores, imunologistas, infectologistas, isso não é nenhuma surpresa. Inclusive, eu já vou te fazer uma previsão, vão ter outras. O que acontece? Da mesma forma que a gente não pode tomar for granted à toa a ciência, a gente não pode tomar à toa de que o mundo está mudando, o clima está mudando, a sociedade está mudando e a vida na Terra ela está sempre em fluxo. Ninguém garante que a gente vai ter condições habitáveis nos próximos 200 anos. A gente acha que vai ter, assim como a gente acha que o Sol vai nascer amanhã. Então, se você pegar a China, por exemplo, tudo o que sai do mundo vem da China. O pessoal vive muito próximo, os vírus tentam, não conseguem, de repente um pula. Inclusive, agora eu posso falar para você, eu estava vendo o último boletim do CDC e parece que existiu um único, a gente chama de pulo, né, quando o vírus pula de uma espécie para outra. Um único pulo desse vírus, que é um coronavírus como outros que a gente conhece, para um humano,
Esse humano em contato com o pessoal naquele mercado espalhou, o vírus achou assim uma entrada e aproveitou o momento. E se a gente for considerar que a gente levou quase 2000 anos para pegar e saber o que é tuberculose, o SARS, que é a primeira epidemia que a gente teve em meio de 2013, levou 20 meses para você conseguir o genoma e conseguir estudar. Esse vírus aqui, ele começou no dia 31 de dezembro, nós já temos o genoma, nós já sabemos quem ele é, as medidas já foram tomadas, nas últimas 24 horas você não teve nenhum caso novo fora da China, você teve 362 mortes entre 17 mil infectados, sendo que 360 foram na China. Então eu diria para você que o mundo aprendeu e fez a lição de casa. Então, sem dúvida, é uma epidemia, existe uma chance grande de que ela vá correr o mundo inteiro, mas por enquanto a gente está conseguindo segurar a onda. E da onde vem isso? A gente está entrando em lugares que esses vírus moravam e a gente não tinha contato com eles. Agora a gente passa a ter. E a China, se você pegar a China dos anos 70, ela era basicamente rural. Quando você criou a abertura, a industrialização e aquela massa gigantesca de gente veio para as cidades e criou esses aglomerados, para um vírus você não precisa mais nada, é o que ele gosta da vida. Então você tem as condições perfeitas, o caldo de cultura perfeito para isso acontecer cada vez mais. Então vou te dar um exemplo da vacina da influenza. Como é que a gente sabe aqui no Ocidente o que a gente vai vacinar? Então você tem escritórios da ONU, a gente chama de FluNet, eles ficam lá no sudeste da Ásia só pesquisando que tipo de vírus vai vir esse ano. E uma vez, da gripe mesmo. Uma vez que aparece o vírus sazonal, eles sequenciam e você tem algoritmos que determinam quais as possíveis mutações ou cepas que vão chegar no Ocidente. E você faz a vacina baseado no que deve chegar. Às vezes você acerta, aí a proteção é maravilhosa, 95%. Às vezes você erra miseravelmente e aí a vacina não vacina, tanto faz. E o pessoal acha que ela não funciona. Na verdade, ela funciona muito bem. E funciona exatamente porque a gente está vendo nesse vírus. Eu escrevi um artigo que deixou as pessoas um pouco reconfortadas nesse sentido e eu reforço. Ninguém morre da doença. Você morre porque você é tão forte quanto o seu sistema mais fraco. E quando essa... Explica isso melhor, como é que você morre? É que nem um comboio de navios. Você vai atravessar um oceano hostil cheio de submarinos, o comboio vai sempre na velocidade do navio mais lento, certo? Então, por exemplo, se você tem um rim defeituoso, um rim com problemas, você pega uma infecção, todo o seu corpo vai entrar num ritmo frenético para te manter vivo e combater a infecção na necessidade. E o rim tenta acompanhar. Mas ele é doente, ele começa a ratear. E quando ele começa a ratear, você começa a ter os problemas desse rim que não está funcionando, e isso se reflete no corpo inteiro. Então você vai acabar morrendo não da infecção pelo vírus, mas de uma insuficiência renal, ou do acúmulo de ureia, ou de uma pressão muito alta, porque o rim também regula isso. Então são as complicações daqueles órgãos que eu tinha um professor chamado Edgar Maffei. Ele falava que da todo Santa mundo... Casa, né? Da Santa Casa. Eu lembro do nome dele. Uma figura folclórica aquela. Acho que ele gostava da história da ciência. Adorava. Né? Ele mesmo. Então os seguidores dele ainda convidaram uma época, eu e a Ana, minha esposa, para ir dar umas palestras. Ele xingava todos nós de idiota, ele tinha toda a razão. E ele falava isso que é uma feia. Todo mundo tem um órgão-alvo, que é aquilo que vai te levar daqui. E é verdade, é só você pressionar ele que ele chega no limite dele. E quando ele chega no limite dele, toda a fisiologia se enrola e você morre das complicações. Então, quem costuma morrer nessas epidemias, que é o que o pessoal está preocupado? Aquelas pessoas que têm doenças crônicas, certo? Que já têm uma doença pré-existente, os asmáticos, os diabéticos, aqueles que não se cuidam também, né? Porque se você é um diabético muito bem compensado, que faz exercícios físicos, que come direito, que cuida do seu corpo, você está muito mais forte para conseguir resistir a esse tipo de coisa. Se você é um diabético que você não toma medicação, não quer saber, está assim 200 quilos mais gordo do que você deve estar, você está pedindo, né? E aí não existe almoço grátis. Você faz, você paga. O vírus é só quem vai empurrar você da beira do precipício. E deixa eu jogar um pouquinho uma lente aí para a gente dar
Você falou assim, a gente sabe perfeitamente, né, engraçado, que provavelmente um humano, né, uma coisa tão incrível, naquele mercado, né, foi a oportunidade do vírus se introduzir na espécie humana, né? O que rola nesse mercado? O que acontece que a China tem essa abertura, né, para os vírus passarem o que dos animais para nós, né? Eu não sei se você teve chance de ver, eu vi um vídeo gravado nesse mercado da China. Então você vai andando, você vê rato assado, rato assado, vai um pouquinho mais para frente, você vê espetinho de escorpião, aí você anda um pouco, você vê cachorros para serem vendidos, aí morcegos. Então para explicar isso eu desenhei uma situação que é hipotética, mas é muito possível. Vamos dizer que você é um chinês que está gripado, você está com o vírus da influenza. Aí você está sentindo mal, você resolve que quer comer alguma coisa quente. Então você vai para esse mercado e você pede uma sopa de cobra, né? Que não é um troço que a gente está muito acostumado. E de entrada você pede uma sopa de morcego, uma entrada de cobra, uma sopa de morcego. Aí você come os vírus. Toda vez que você põe uma comida na boca, você está pondo milhões de vírus na sua boca. Que é normal. Normal, e nós estamos preparados para isso. Nós convivemos com isso, por exemplo, os vírus da vaca. Tem algum que você não conhece? Entende? Você come isso todo dia. Então, de certa maneira, para isso, o seu corpo já sabe exatamente o que fazer. Você não vai nem saber que ele entrou. Mas cobra e morcego não é tão comum assim. Aí você come, vamos dizer, o vírus entra, no começo ele está dentro de você, não sabe o que fazer, mas ele conhece o vírus do influenza. O vírus da influenza sabe exatamente o que fazer para passar por você e de você para o outro e tal, e eles resolvem trocar material genético, porque esses vírus, por exemplo, o vírus da influenza, são 7 pedaços de RNA soltos. Quando a influenza vai sair da célula, ele pega os 7 primeiros que aparecem, faz um capsídeo e se manda. Se tiver 2 vírus de influenza, o vírus que sai é uma mistura dos 2. Se vier 2 vírus de influenza, o vírus da cobra e o vírus do morcego, ele pega pedaço de qualquer um e faz um vírus completamente novo, que tem uma parte influenza que permite infectar outros humanos, tem proteínas que você nunca viu na sua vida e que podem grudar em receptores e permitir entrada. Então, por exemplo, na SARS, a gente aprendeu que o vírus, para entrar, ele precisa de um receptor, que é de uma proteína que nós temos na parte baixa do pulmão, perto do alvéolo, que é uma enzima chamada enzima conversora da angiotensina. Então o vírus entra, ele não encontra nada onde ele possa se ligar, nada. É como se ele tivesse um cano de sabão que você vai escorregando. Quando chega no fundo do pulmão, ele encontra esse negócio, ele se agarra e entra. E aí você vai ter uma inflamação na base do pulmão. Que é a pneumonia. Exatamente. Agora também não vamos nos enganar. Nós não somos frágeis e nem indefesos. Hoje de manhã você tinha 20.644 casos confirmados. Quer dizer que é isso que está com o vírus? Não. Isso é a ponta do iceberg. Esse vírus infectou pelo menos 10 vezes esse número de pessoas e a maior parte delas está lidando com isso no que a gente chama de uma fase subclínica, ou seja, toda a briga acontece num nível que você nem sabe o que aconteceu. Pega, por exemplo, a poliomielite. Lembra da epidemia de pólio que a gente tinha, um monte de gente paralisada? Quando era pequeno era... É terrível, é assustador. Fatal. Agora, é muito mais provável que 10 vezes o número de pessoas que tiveram sintomas de pólio tiveram o vírus e não sabem que tem. Quantos dos seus ouvintes vão no médico, fazem exame de sangue e descobriram que já tiveram hepatite, não sabiam, já tiveram citomegalovírus? Então, a maior parte dessas ameaças a gente lida sem saber que tem. Um pequeno grupo da humanidade ou não está preparado para eles e vai ter os sintomas, que é os grupos que a gente vê lá no hospital, casos confirmados, e um outro grupo, talvez subpopulação desse, talvez uma população à parte, são pessoas que vão ter problemas sérios com isso. São aqueles doentes, ou os muito idosos, ou os muito jovens. Os muito jovens, porque eles não têm um sistema imune muito forte, eles tentam negociar, eles fazem o que eles podem, mas o começo da vida, quem nos defende, são os anticorpos que a gente herda de nossa mãe. A gente não está preparado para uma briga desse tamanho. Então as crianças morrem mesmo quando pegam uma coisa mais diferente.
Os muito idosos... A gente herda da mãe uma quantidade grande de anticorpos. Basicamente, todos os anticorpos que ela tem, ela passa para você, e os primeiros 18 anos da sua vida, você se defende com isso. Cacete. Agora, aquela história, nós não chegamos aqui ontem, nós temos 3,8 bilhões de anos nesse planeta, nós somos formados da mesma Terra que o seu jardim. Então, esses anticorpos não são à toa. Você quer ver uma coisa interessante? Você nasce com anticorpos contra o Streptococcus. E você nunca viu um Streptococcus na sua vida. Entendeu? Seu primeiro contato com o Streptococcus vai ser na vagina da sua mãe vindo ao mundo. Mas nós não somos novos nesse planeta. A gente sabe que vai ter Streptococcus. Então, São Darwin já preparou a gente para estar pronto para sobreviver nesse planeta. Quem não tinha isso, não ficou. Né? E é a mesma coisa com a maior parte, assim. Tem alguns... A gente aprendeu muito desde nossa epidemia de gripe espanhola, por exemplo. O pessoal da gripe espanhola, a gripe espanhola de 1918, ela matou mais do que a própria Primeira Guerra Mundial. E alguns acho que é uma porcentagem grande do mundo, né? Só que 30%, não sei. Aqui teve uma coisa interessante. Quando eu te falo do vírus coronavírus, quem morre do coronavírus são os muito jovens e os muito velhos. O pessoal no meio geralmente se dá bem. Na gripe espanhola, quem morria era o pessoal do meio. Não morria nem jovem nem velho. Aí, alguns soldados que morreram foram enterrados em terreno muito gelado. Mais ou menos nos anos 80 para 90, quando a gente começou a brincar com o DNA, o pessoal foi lá, escavou e pegou amostras do pulmão e reisolou o vírus. E estudou. Foi daí que a gente viu o H1N1, que ele foi chamado de H1N1. Que é um vírus da gripe espanhola. Essa é a configuração. O vírus da influenza ele é denominado por duas proteínas, né? A hemaglutinina e a neuraminidase. Uma gruda e a outra faz doer. E essa é a composição, como é o primeiro, é a N1, neuraminidase 1 e a hemaglutinina 1. Aí você tem H7N9, cada vez que você acha uma proteína nova, você dá um número novo para ela. E como são 7 pedaços de RNA que estão distribuídos, às vezes você pega um, então faz H3N2 e o raio que o parta. E, inclusive, a gente chama de H1N1 que apareceu de novo no México, não faz acho que 10 anos, que deu aquele susto em todo mundo, que todo mundo achava que ia ter a nova gripe espanhola. E esse vírus tinha uma característica. Ele gerava uma reação tão forte, porque a doença que você sente, às vezes nem é o bicho, é a sua reação. Se eu injetar em você agora uma substância chamada TNF-alfa ou interferon gama, você vai ficar cansado, vai ficar molenga, com dor muscular, seu nariz vai escorrer, você vai sentir que você está gripado, mas você não está gripado. Você está sob a influência das substâncias que você libera para combater o vírus da gripe. Então, o que te dá o sintoma é a reação. E essas pessoas, os relatos falam, elas começavam a tossir às 2 da tarde, às 6 elas estavam mortas. Nossa. Porque a reação no pulmão era tão violenta que elas morriam encharcadas no próprio sangue. Então, quem tinha uma reação muito forte, que é o extrato saudável da população, morria. E quem fazia uma reação meia boca, sobrevivia. Mesma coisa com a catapora. Você pega a catapora de criança, você tira brincando. Até faz festa para todo mundo pegar. Você aproveitar e já pegar. Pega a catapora com a do adulto, rapaz, você vai de cama e fica aquelas manchas horrorosas. Por quê? Na criança, o sistema imune pega leve. Leva um pouco mais tempo, mas ele não te põe de cama. O adulto é um trator em cima daquilo. Você reage como se a sua vida dependesse daquilo. E isso tem uma repercussão. Então, se você puser... Deixa eu só voltar, que você passou, e é uma dúvida que eu tenho, né? Esse problema que você relatou para nós do pessoal tá lá, o chinês está lá com uma gripe, e para variar um pouco ele quer um espetinho de escorpião, ou uma sopinha de cobra, né? Você acha, há uma questão cultural que, de certa forma, viabiliza essa passagem por esses mercados e que, não sei, alguém... Está muito essa questão agora, o pessoal está falando, bom, poderia não ter esses mercados mais, ou, né, poderiam, mas... Eles sempre foram assim,
a cada mais ou menos entre 11 e 17 anos, por causa dessa ambiente cultural, nós temos uma pandemia de cólera que corre o mundo inteiro, que sai dali também, né? A gripe espanhola saiu de lá também? Não, a gripe espanhola nasceu numa fazenda do Kansas, numa fazenda de porcos do Kansas. Uau! E ela Kansas foi, City, lá nos gringos? ela foi para a Europa com soldados da Primeira Guerra Mundial. E a Espanha, que foi um país que começou essa disseminação, na verdade pegou a fama porque começou lá, mas tem muito pouco a ver com a origem da gripe espanhola. E a China nada a ver? Nada, não sei nem se chegou lá. Deve ter chegado porque esses vírus têm uma tendência a correr o mundo inteiro e eles vão se espalhando nas pessoas suscetíveis, né? Nem todo mundo é suscetível. Cada vírus é que nem uma roleta. Você pode ter nascido o próprio HIV. A gente pega o vírus HIV, que provavelmente nasceu do consumo de carne de macaco, que eles chamam de bushmeat em inglês, né? Na África, isso. Na África, que o pessoal entra na selva e pega e come aquela carne, e o vírus, assim, ele não quer entrar, ele não gosta de você, ele não quer saber de você, ele quer ficar no macaco. Mas você tanto insiste que uma hora ele diz, tá bom, vou tentar, e ele acaba assim, gostando, né? E a partir daí ele começa a se adaptar em você e acaba descobrindo maneiras de ser transmissível, e aí você tem esse tipo de coisa, né? Tanto que o primeiro caso de HIV mesmo, ele é datado dos anos 50, mas ninguém percebeu que aquilo aconteceu. Vai explodir já nos 80, né? Se você não vê a ameaça 70, andando, começo dos anos 80, você não vê a ameaça andando... Eu morava em Montreal e ali abalou, ali, eu estava na América do Norte. Ele sempre encontra o fator de risco, ele se especializa. Agora pega, por exemplo, um vírus gentleman, um vírus educado como herpes. Você encontra herpes nos australopitecos. Onde? Nos australopitecos, quando nós não éramos nem seres humanos, nem gênero Homo. E nem eles homo já ainda? tinham, nem Homo ainda. E eles já tinham herpes. Só que o herpes, nós entramos numa relação de boa vizinhança com ele. Ele infecta basicamente o mundo inteiro. Todo mundo que é do gênero Homo deve ter herpes. Mas ele se comporta. Quando você dá chance, ele faz umas bolhas aqui, ele dá uma dorzinha lá, mas ele não te mata, pelo menos a maior parte das pessoas, né? Então, é um trato de não agressão. Ele é um incômodo, mas ele não é um perigo. Agora, se eu te encher de imunossupressor, eu pegar o seu sistema imune, passar uma coleira nele, amarrar ele no poste, o herpes faz de você nada. Aí você vira... que é basicamente o que acontece com o herpes zoster, né? O cobreiro. Você tem uma queda, você é incapaz de defender, o herpes prolifera e faz o que quer de você, aí você tem herpes grave. É por isso que eu falo sempre que é uma brincadeira, mas é verdade, precisa de dois para dançar, não basta um. O vírus pode fazer o que ele quiser. Se você não tiver afim, se você não der chance, eu brinco com o pessoal, se você fizer agora uma cultura da minha gengiva, põe numa placa e vê o que nasce até peste negra. Mas eu não estou muito preocupado com isso porque eu me cuido. Agora, se eu pegar uma batelada de imunossupressor, tomar e acabar com o meu sistema imune, aí até as bactérias do meu intestino, que são basicamente parte de mim, elas vão me dar infecção. E eu vou provavelmente morrer disso. Então, aquilo que a gente começou, nós vivemos numa ecologia, nós somos apenas parte dessa ecologia, nós não somos nada de especial. Então, quando a gente bate, te prepara para receber, porque vem no mesmo patamar. A gente bateu, a gente está criando vários desequilíbrios nesse planeta, o planeta não está preocupado se a gente vai ficar aqui ou não. Ele vai fazer o que ele tem que fazer. E esse fato, assim, que o pessoal... Eu estava até vendo agora, antes da gente se encontrar, eu vou entrevistar mais tarde o pessoal ligado ao livro, né? E daí já tem uma matéria, né? Coronavírus e o mercado editorial. Por quê? Porque deve ter um comércio de produção de livros, impressão de livros na China gigantesco. Acho que a gente nem... Né? Eu sabia da Índia uns anos atrás, né? Porque tem muitos lugares do mundo que a impressão é muito mais barata. Se a quantidade que você vai fazer é grande, vale a pena produzir fora e trazer para cá. Para você ter uma ideia, tem uma época que eu fui comprar papel, quando eu tinha editora, né?
papel tinha acabado. Falei, como está acabado? Ah, exportamos tudo, né? Porque uma parte da produção é feita lá fora, então eles também compram a celulose brasileira, né? Esse aspecto do mundo está, como você falou, compra-se as coisas, viaja-se as pessoas, isso influencia muito nessa nova ecologia, o desarranjo, desequilíbrio ecológico. Vou te dar um exemplo. A Síria, por exemplo, ela não tinha poliomielite. Eles tinham vacinação, estava dominado tudo. A guerra interrompeu o programa vacinal e atraiu um monte de gente, de guerrilheiros de outras partes do mundo, da Chechênia, né? Em 3 meses você tinha poliomielite na Síria. Então, no mundo globalizado, se você baixar a guarda, não leva uma semana para você voltar a ver coisas que os seus antepassados já tinham esquecido. E isso gera essa falsa sensação de segurança que dá margem a esse pessoal falar contra a vacina. A gente teve agora a experiência do sarampo, né? O sarampo foi erradicado, mas por que a pessoa se dá o luxo de... Eu tenho amigos meus, quase ex-amigos, pelos que eles falaram, que vieram falar para mim de vacina, de que não deve vacinar, que eles se dizem educados, eles sabem, eles leem, eles não vão vacinar. Se você não sabe me dizer o que é uma célula B, você não é educado. Entendeu? Você pode ter uma opinião sobre o assunto. Não obrigatoriamente ela é correta. Eu costumo falar para meus alunos, né, que eu dava metodologia científica, a diferença entre opinião e fato. Opinião é que nem fumaça, você passa no meio e nem percebe. Fato, você bate a cabeça, sangra e dói. Não dá para você ignorar. Então, essa geração que nunca viu o pessoal morrer de sarampo, acha que eles podem não vacinar contra sarampo. O pessoal esqueceu os pulmões Edu, de aço. deixa eu te interromper, né? No tempo da TV passa rápido. Você está entrando numa outra questão muito incrível, que a gente pode recomeçar em um novo programa Nova Estela. Nova Estela teve hoje o Dr. Eduardo Finger, que nos deu muito conhecimento aí sobre a situação da nossa saúde no mundo. E o Nova Estela espera ter o nosso telespectador novamente no mesmo canal, no mesmo horário, na semana que vem, ou a qualquer momento no canal Nova Estela dentro do YouTube.